bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um dos livros que mais me deu prazer na leitura no ano passado. Eu li este livro no finalzinho de 2019 e este livro eu precisei ler ele com calma, embora eu tivesse vontade de ler muito rápido, pela ansiedade de conhecer mais sobre a vida desse mestre aqui. Hoje vamos falar de Leonardo da Vinci. Boa noite, eu sou Evelyn Fischer e você está no canal Compartilhando, um canal descontraído, leve, que traz resenhas de vários livros e dicas para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade e nos acompanha nessa jornada. Estamos ainda iniciando e tem muito chão pela frente ainda. As ideias não me faltam. Bom, hoje eu quero trazer para vocês a biografia de Leonardo da Vinci, escrita por Walter Isaacson. Walter Isaacson, ele não é naturalmente um biógrafo de pessoas famosas ou de artistas, mas as biografias que ele escolheu fazer são somente de Einstein, de Steve Jobs e agora de Leonardo da Vinci. São obras muito bem referenciadas no mercado. Este livro eu já vi várias resenhas também na internet e eu recomendo muito a leitura dele. E a minha intenção aqui hoje é trazer para vocês um lado diferente do Leonardo da Vinci. Porque quando a gente pensa em Leonardo, a primeira imagem que vem à sua mente, com certeza, é a belíssima Mona Lisa, ou a cena da Santa Ceia, ou então algumas de suas invenções através dos desenhos e dos cadernos que ele deixou. Pois bem, eu quero trazer um pouco da vida e outras faces que nós podemos conhecer do Leonardo da Vinci. Começando pelo seu nascimento na cidade de Vinci, em 1452. Isso mesmo, você ouviu direito, 1452. Leonardo viveu 67 anos apenas e veio a falecer na França em 1519. Se você estiver lembrado, o ano passado nós tivemos exposições ao redor do mundo celebrando os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci e suas contribuições em diversos ramos, não somente na pintura ou da arte, mas também na ciência, na botânica, na anatomia humana, como nós vamos ver mais detalhadamente. Bom, Da Vinci, ou melhor, Leonardo, nasceu na cidade de Vinci e era o costume antigamente você atribuir o nome da cidade como um sobrenome da pessoa. Nasceu de um relacionamento fora do casamento. A sua mãe chamava-se Catarina, era uma jovem de apenas 16 anos e foi uma grande sorte ele não ter sido filho de uma família normal, porque o seu pai era um tabelião muito famoso na cidade de Vinci, já era de uma linhagem familiar, e se ele fosse um filho legítimo, naturalmente teria que assumir os negócios da família como um tabelião também. E esta não foi a vida que Da Vinci teve. Ele não foi à escola, é verdade, ele não recebeu instrução formal. E aos 12 anos, quando vivia na cidade de Vinci, ele foi então para Florença e o seu pai pediu ao artista Verrocchio que o recebesse como seu aprendiz. E ali Da Vinci começou a descobrir o mundo, a arte e um pouco da vida. Era um jovem muito bonito. Há uma outra biografia de Da Vinci escrito por Vasari. Infelizmente eu não tenho esse livro, mas ele é referenciado várias vezes nesta biografia escrita por Vasari. Algumas vezes nós vamos trazer a referência à biografia, eu tenho uma série de marcações e algumas eu quero dividir com vocês. Então, Da Vinci, nossa primeira memória resgata dele o artista, o pintor, o gênio, mas ele não era só um artista. Nós vamos ver que a menor parcela, se é que eu posso dizer, ele realmente contribuiu com suas pinturas ou artes. Da Vinci foi
arquiteto, engenheiro hídrico, engenheiro militar. Ele foi músico, ele construía instrumentos, ele foi um anatomista, ele estudou matemática e contribuiu muito também com a botânica. Então, ele é considerado também um cientista, porque as suas contribuições remanescem até hoje. Até hoje colhemos frutos do seu trabalho. Algumas das características de Da Vinci são bem interessantes. Ele foi muito conhecido pela sua curiosidade e ele se aprofundava na sua curiosidade. Ele passava ali horas e horas olhando a natureza, olhando os animais e depois, o segundo passo, ele anotava tudo isso. Ele tomava notas de tudo aquilo que ele descobria, de tudo aquilo que ele estudava. E são esses famosos cadernos que perduraram até hoje, e a gente tem aqui algumas partes desses cadernos. Eu vou depois adicionar algumas fotos ao final do vídeo para que vocês conheçam, porque esse livro é muito grande e difícil de manusear. E Da Vinci, então, tem muitas outras facetas que nós vamos descobrir agora. A primeira delas, e que me surpreendeu muito na leitura desta biografia, foi que, após passado um tempo no estúdio como aprendiz de Verrocchio, Leonardo se encantou pela questão de armamentos e desenhar armas e desenvolver formas de defesa, porque naquele tempo, se alguém decidisse invadir um território ou uma cidade, os governadores precisavam estar preparados para se defenderem. E eu então nomeei como o currículo de Leonardo da Vinci uma carta que ele enviou ao governador de Milão quando ele tinha por volta de 30 anos, relatando as suas capacidades, e eu gostaria de pedir a liberdade de ler esse pequeno texto. Então, ele enviou um pedido de emprego, começando assim o seu texto. Ilustríssimo Senhor, havendo estudado suficientemente as invenções de todos aqueles que se autoproclamam talentosos inventores de instrumentos de guerra e tendo descoberto que tais instrumentos não são diferentes daqueles de uso cotidiano, tomo a liberdade de oferecer, com todo o devido respeito aos demais, meus próprios segredos a Vossa Excelência, que poderão ser demonstrados de acordo com a vossa conveniência. Projetei pontes extremamente leves e resistentes, adaptadas de modo a serem carregadas com maior facilidade, com as quais você poderá perseguir e a qualquer momento fugir do inimigo, e outras indestrutíveis perante a ação do fogo e da batalha, fáceis de serem erguidas e posicionadas. Também desenvolvi métodos para incendiar e destruir as pontes do inimigo. Sei como, durante um cerco, tirar água dos fossos e construir infinita variedade de pontes, caminhos cobertos, escadas e outras máquinas apropriadas para tais expedições. Se um lugar sob cerco não puder ser subjugado por bombardeios, seja por causa da altura de suas barreiras ou da força de sua posição, tenho métodos para destruir qualquer fortaleza, mesmo aquelas construídas sobre rocha maciça. Projetei canhões mais convenientes e fáceis de serem transportados, capazes de arremessar pequenas pedras de maneira semelhante a uma tempestade de granizo. E quando a batalha se der no mar, tenho vários tipos de máquinas eficientes tanto para o ataque quanto para a defesa, além de embarcações capazes de resistir às armas mais imponentes, assim como à pólvora e ao fogo. Conheço maneiras de escavar sem fazer barulho, túneis subterrâneos e sinuosas passagens secretas para chegar ao ponto desejado, mesmo que seja necessário passar por baixo de fossos ou de um rio. Construirei indestrutíveis carruagens blindadas capazes de penetrar as fileiras do inimigo com sua artilharia, e não existirá corpo de soldados capaz de resistir a elas. Caso necessário, projetarei canhões e artefatos de artilharia belos e úteis, totalmente diferentes dos que estão em seu arsenal hoje.
Onde os bombardeiros não funcionarem, posso projetar catapultas, manganelas, estrepes e outros dispositivos eficazes que não são de uso comum. Em tempos de paz, posso perfeitamente aceitar o desafio de me equiparar a qualquer outro em arquitetura, na composição de edifícios públicos e privados e em conduzir água de um ponto a outro. Além disso, também sei esculpir em mármore, bronze e argila. Da mesma forma, na pintura, posso fazer tudo o que for possível tão bem quanto qualquer outro, não importa quem seja. Mais do que isso, eu poderia trabalhar no cavalo de bronze, que seria uma homenagem à glória imortal e honra eterna de Vossa Senhoria, seu pai, e ilustre a família Sforza. E se algumas das coisas acima mencionadas parecerem impossíveis ou impraticáveis, estou mais do que disposto a demonstrar todas elas em seu parque ou em qualquer lugar que Vossa Excelência desejar. Esse texto me chamou muito a atenção pela ousadia que Da Vinci teve. Leonardo simplesmente enviou uma carta se mostrando capaz de tamanhas realizações sem medo de demonstrá-las. E vejam que interessante, a sua arte de esculpir e de pintar foi reduzida ao finzinho da sua carta, como se quase não tivesse importância. Leonardo também foi escultor e, claro, o grande pintor, mas ele relegava em seu julgamento a escultura a uma arte de menor valor. E talvez este seja um dos motivos das picuinhas entre Leonardo e Michelangelo, que foram conterrâneos no fim da vida de Leonardo. Então, vemos que Leonardo nos deixa algumas lições bem interessantes pela sua curiosidade, pela sua persistência. Quando ele se encantava por algo, enquanto ele não resolvesse, ele ia em busca daquele aprendizado até que se desse por satisfeito. Isso é muito interessante. Ele ia averiguar aqueles fatos até onde ele se convencesse do contrário ou não comprovasse sua teoria. Uma outra coisa bem interessante, ao mesmo tempo em que ele se concentrava e se dedicava muito quando buscava o seu conhecimento, de outro lado, ele abandonava muito fácil os seus projetos. Na minha percepção, Leonardo gostava sim de pintar, mas isso não era o que lhe movia tanto. Você vê a sede que ele tinha de ser um engenheiro militar, um engenheiro de guerra para desenvolver armamentos. Ele mostra através desse texto e relega a pintura lá para o finalzinho do seu currículo. O que é bem interessante é que o destaque que ele recebeu foi exatamente pelas suas obras maravilhosas. Mas isto se deve a alguns fatos. Leonardo se dedicava ao seu estudo, Leonardo anotava tudo aquilo que ele estudava, que ele tinha ao seu redor, e os seus cadernos são muito famosos porque ele aproveitava todos os cantinhos. Então as páginas possuem desenhos, possuem fórmulas, possuem cálculos, possuem informações, possuem rascunhos em todos os cantos, porque o papel naquela época não era algo barato e disponível como é hoje em dia. Por isso ele aproveitava todos os cantinhos e os seus cadernos são tão preciosos. Um outro ponto muito relevante, durante todo o tempo em que Leonardo esteve com Verrocchio, ele desenvolveu a sua pintura de uma forma genial. Existem duas técnicas para aqueles que gostam e apreciam a arte: o chiaroscuro e o sfumato, que são marcas características de Leonardo. O chiaroscuro é exatamente o uso da luz e sombra nas pinturas. E nesta obra nós temos aqui a análise, detalhada de várias pinturas feitas por Leonardo, ou comparando a pintura de Leonardo com a de Verrocchio, e é notável quando a gente lê a descrição, é nítido destacar os traços feitos por Leonardo e os traços feitos por Verrocchio ou qualquer outro de seus aprendizes. Leonardo se destacava e muito, principalmente nas obras onde você vê o cabelo dos anjos. O traço de Leonardo é característico e o uso da luz e sombra perfeito.
Com relação à técnica do esfumato, ela se refere ao esfumaçar as bordas das linhas e fazer aí uma transição suave das cores. Esse é outro marco característico das obras de Da Vinci. E eu queria mostrar uma outra foto para vocês, muito interessante, que esse livro nos traz. Quando pensamos na Mona Lisa, pensamos num quadro enorme, e quem teve já a oportunidade de ir até ao Louvre, eu ainda irei um dia, se Deus quiser. Ele é um quadro pequenininho, que é visto de longe, você quase tem que usar um binóculo para poder enxergar os detalhes. Por outro lado, estamos tão habituados em ver a cena da Santa Ceia em quadros, nas casas, enfeitando as salas ou copas, e imaginamos uma figura pequena. Pois surpreendam-se, aqui nós temos uma foto da verdadeira Santa Ceia, pintada por Da Vinci. Ela ocupa uma parede de fora a fora. E quando eu disse que Da Vinci era muito profundo nos seus estudos, principalmente no que se refere à perspectiva, a mesma sensação que você possui que a Mona Lisa está lhe observando, não importa de que ângulo você esteja, isso se passa também neste local quando você observa a Santa Ceia. Isso tudo são frutos dos estudos e cálculos matemáticos de perspectiva que Leonardo realizou para fazer a sua obra. Portanto, quando ele decidia terminar uma obra, ele realmente fazia algo com uma primazia assustadora. Por que eu digo quando ele insistia? Não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje apenas por volta de 16 obras tidas e reconhecidas como originais de Leonardo da Vinci. Por que tão poucas obras? Porque Leonardo, quando se interessava por algo diferente, ele simplesmente abandonava aquele trabalho pela metade. Então, ele tinha a fama, inclusive naquela época, de ser o pintor que não terminava suas obras. Inclusive o cavalo de bronze, que ele menciona aqui, a família Sforza, demandou muitos anos e muitos materiais e estudos, e o cavalo nunca foi finalizado. Então, é muito interessante conhecer esse outro lado do Da Vinci, essa parte mais humanizada e não tão, às vezes, engrandecida pela sua genialidade, porque, afinal, ele era um ser humano como nós. Ele apenas dedicava o seu olhar e a sua curiosidade, ele canalizava tudo isso para aquilo que lhe era interessante. Então, lembrando lá atrás, ele foi um autodidata, ele não recebeu formação escolar adequada, ele estudou latim para poder ter acesso aos livros. Na época em que ele estava aí se aprofundando no estudo da matemática, foi logo quando Gutenberg conseguiu criar a prensa, e aí surgiram os livros impressos e ele pôde ter acesso a esse material. Então é muito gostosa a leitura dessa biografia, porque você vai intercalando e juntando com outras partes da história que também são muito interessantes. Uma outra face de Leonardo que a gente não descobre por aí, ele era muito bem apessoado, um rapaz muito bonito que chamava a atenção, mas ele gostava de se vestir de uma maneira extravagante. Ele era conhecido por usar muitas peças de rosa fúcsia naquela época. Depois ele foi contratado pela família Sforza para ficar ali de prontidão caso houvesse alguma invasão ou alguma guerra. Mas enquanto isso ele dava asas à sua criatividade, à imaginação, observando a natureza e criando equipamentos, criando vestimentas, criando cenários e também aplicando o que ele via na natureza no dia a dia, transformando isso em objetos úteis, e também nos cenários, como eu estava mencionando, porque ele gerenciava os espetáculos e as montagens teatrais para a diversão da corte naquela época. E ele foi muito reconhecido por esse trabalho. Uma informação adicional: Da Vinci também escreveu alguns contos nessa época, tamanha sua inspiração em se envolver com montagens teatrais, baseando-se
no Decamerão, escrito por Boccaccio. Decamerão é um outro livro, eu tenho esses 2 volumes, eu posso mostrá-los para vocês num outro vídeo. Boccaccio, por volta dos anos 1300, foi o primeiro que originou o registro de pequenas novelas, mas isso eu conto mais para vocês num outro vídeo. Então você vê que Da Vinci tinha vários aspectos, e o que eu acho mais bonito, e eu acredito muito nisso, é que o conhecimento ele está em todo lugar e basta você observá-lo e pensar onde mais ele pode ser aplicado. Para mim, o que fica deste livro maravilhoso de Da Vinci é a beleza da curiosidade, né? A dedicação que ele tinha em anotar todos os seus aprendizados, e tá aqui, né? Esse é um livro gigantesco, olha, eu vou mostrar para vocês a grossura desse livro. Então eu vou tirar umas fotos depois e coloco para vocês verem, mas tem fotos aqui de páginas dos diários de Da Vinci, e recomendo a leitura para quem quiser conhecer e aprender um pouco mais sobre o mestre. Vale a pena, porque desmistifica um pouco o gênio, aquela pessoa que era superdotado, uma inteligência superior, etc. Pode ser que ele tivesse mais facilidade, mas creio que se nós seguirmos alguns de seus passos, e nós teremos um outro vídeo falando mais sobre o que eu aprendi com Leonardo da Vinci neste livro, eu acho que cada um de nós pode ser um pouco gênio, como ele foi também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu digo sempre, compartilhar é multiplicar. E eu acho que Da Vinci também acreditava nisso, porque todo o seu conhecimento ele passava para os seus pupilos, para os aprendizes que conviviam e o acompanharam durante toda a sua vida. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, comente o que você achou, se você gostaria de saber mais de Da Vinci, e a gente prepara mais conteúdos, porque existem muitas outras informações que a gente pode trazer para vocês. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Se inscreva no canal e a gente vai estar sempre juntos. Muito obrigada e uma ótima noite. Um beijo. Tchau, tchau.